Olá, seja muito bem-vindo para mais um podcast Viver em Condomínios. E hoje nós estamos aqui com duas empresas que atuam no setor condominial, também no setor privado, porém a especialidade é o setor condominial, para falar sobre elevadores e segurança. Pessoal, vai ser um podcast sensacional e vocês não podem perder. Já clica aí, já se inscreva, clica no sininho, já deixa anotado para você não perder nenhum episódio, porque esse episódio é sensacional. Meu nome é Rogério Scott, sou especialista em comunicação e direito condominial e venho sempre trazendo, com diversão, alegria e, claro, seriedade, assuntos do setor condominial. E para nós começarmos aqui, eu estou aqui junto com o Gilberto Matos e o Ricardo Perso. O Gilberto ele é especialista na área de segurança. Então eu vou aqui ler brevemente o nosso currículo do Gilberto, porque é sensacional. Ele é fundador da Protetec Segurança Eletrônica, especializada em automações de portões, empresa Top of Mind de 2023. Ele é diretor regional da Safety Brass de Ribeirão Preto, empresa atuante em todo o território nacional, especializada em controle de acesso com fabricação própria de header e software. Exatamente. Parabéns, olha, muito obrigado, Gilberto. Antes de mais nada, eu quero agradecer, porque eu sei que a disponibilidade de estar aqui não é fácil, porque os condomínios sugam, não param. Exatamente, eu fico imaginando, quando você fala que controle de acesso portões, eu fico imaginando os portões abrindo e fechando sem parar. Sim. Gilberto, me conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, se apresente, fala um pouquinho da sua empresa. A palavra é com você, meu amigo. Rogério, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Agradeço muito estar aqui, nosso parceiro também aqui da Elirib. E, assim, uma coisa que é interessante, você já mencionou, que é a segurança do condomínio. Hoje, o morador ele muda para um condomínio justamente buscando mais segurança, qualidade de vida, lógico, né? E aí nós atuamos exatamente nessa parte, que é a parte do controle de acesso. Quando nós atuamos ali colocando a nossa solução na portaria do condomínio, o morador está entregando a chave do apartamento dele para nós. Então, tem que ser uma confiança muito grande para a gente, né? Tem que ser uma empresa de confiança, tem que ser algo que seja realmente funcional, que realmente realize e traga esse sentimento de segurança para o morador. Então, nós atuamos exatamente ali no ponto que não pode parar, né? Que é a segurança, o controle de acesso, a parte da automação, o motor não para. Quando o motor do condomínio para, vem aquele desespero, né? Nem me fala. Facial não pode parar, leitura do tag veicular. Então, nós atuamos exatamente naquela parte ali do condomínio que não pode parar. Porque o condomínio não para, né? Você sabe como que é a exigência em relação a isso. Exatamente, Gilberto, sensacional. E eu vou aproveitar o gancho do Gilberto, porque quando ele fala de segurança e que o condomínio não pode parar, que o portão não pode parar, que a tag não pode parar, imagina o elevador. Então eu estou aqui agora para falar sobre essa questão também que envolve segurança, muita segurança, porque está lidando ali com um equipamento que tem uma segurança ali muito complexa, que precisa ter uma atenção especial. Sim. E nós convidamos o Ricardo. O Ricardo é um querido amigo também. O Ricardo Perso, ele é formado em engenharia civil, possui MBA em Gestão Empresarial pela BSP, Business School de São Paulo, da rede Laureate International Universities, também pela FGV. Pô, haja inglês aqui, hein? Mas o cara é chique. É especialista em transportes verticais. Quando nós falamos de transportes verticais, o pessoal já fica um pouquinho assim, né? Fala, transportes verticais, elevadores. Com uma carreira iniciada, e hoje nós ficamos sabendo aqui nos bastidores que hoje é a data do primeiro registro na carteira, na CTPS dele, na carteira de trabalho dele. Então hoje fazem praticamente... Hoje faz 29 anos. 29 anos. Em 1996 ele iniciou a carreira com transporte vertical. Parabéns, Ricardo. Atuou por 14 anos nos elevadores Otis e quase 13 anos na Atlas Schindler, ocupando diversas posições de liderança e gestão. Atualmente, está há 2 anos na Elirib Elevadores, na área de marketing e comercial, com foco no relacionamento com os clientes, venda de novos equipamentos e projetos de modernização.
Além disso, atua como consultor independente, apoiando os síndicos, gestores e administradoras na vistoria e avaliação técnica de elevadores. E esse finalzinho aqui é o que nós vamos explorar mais, viu, Ricardo? Porque, assim, nós sentimos que falta muito essa questão nos condomínios. Então, antes de mais nada, eu agradeço imensamente, como eu disse para o Gilberto, eu sei que a agenda é complicada, eu fico imaginando, da mesma forma lá os portões, eu fico imaginando os elevadores, Exatamente. não para, é um caos, e eu sei que existem prédios, por exemplo, que só tem um elevador e quando para, meu Deus. Então, agradeço imensamente a disponibilidade de agenda de vocês e compatibilidade de agenda. Isso é muito bacana. Ricardo, fala aí um pouquinho do Ricardo, sem esse currículo aqui espetacular que ele colocou, e sobre a empresa, sobre essa questão principalmente ali do apoio para o síndico. Como que você pode ajudar o síndico? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Gilberto. Rogério, muito prazer, estou muito feliz por estar aqui e em nome da Elerib aqui, estamos muito felizes de estar presentes, né? Então, assim, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, tem que ser considerado. Praticamente a população mundial, em 2 dias você faz todo o fluxo pelos elevadores. A cada 2 dias você praticamente transporta a população mundial por elevadores. Olha que legal. E nós, no elevador, sendo o meio de transporte mais seguro, nós temos que afirmar, porque acidentes ocorrem, tem que ter uma manutenção muito bem feita, uma empresa responsável, que tenha um registro no CREA, toda essa necessidade que o síndico, o gestor responsável, às vezes ele deixa para um segundo plano. Então, assim, nós precisamos diariamente fazer com que essa cultura do condomínio pelos elevadores não fique num segundo plano, porque muita gente tem cadeirante, que falamos, né? Quando eu falei do currículo transportes verticais, nós estamos falando de elevadores, escadas rolantes, plataformas, monta-carga. Então tem prédio que tem monta-carga, o morador no último andar, ele tem um elevadorzinho que para subir lá o alimento dele, tem plataforma, então tem toda essa complexidade dos equipamentos. E a Elerib é uma empresa multimarcas, que esse ano também fez 30 anos, esse ano ela comemorou 30 anos, e é uma empresa consolidada em Ribeirão Preto, com mais de 700 equipamentos aí. Olha, meu Deus. Que bom, Ricardo. Olha, eu fico muito feliz em saber dessa expansão, desse crescimento da Elerib. Eu acompanho de perto ambas as empresas, né? Várias empresas de Ribeirão, porém a Elerib e a Protetec, sempre eu estou ali no meio, porque às vezes é um contrato, porque nós advogamos para alguns condomínios, às vezes até atuando mesmo diretamente na gestão. Isso é muito bacana, eu sei da capacidade das empresas, então eu sou suspeito para falar, porque se não fosse uma empresa ou ambas empresas capacitadas, nem estaria aqui, pode ter certeza. Com certeza. Aqui nós sempre trazemos profissionais de excelência, e hoje nós estamos aqui diante de 2 empresas de excelência. Mas vamos lá, nós vamos porque o povo quer saber, porque o povo gosta dos causos e dos casos. Então vamos tumultuar a questão, vai que a Cidinha chega aí e tumultua nosso podcast, porque sei que vocês já conheceram a Cidinha Subsíndica, você vai ficar sabendo que vocês vieram aqui, vocês vão ver o que ela vai arrumar. Opa, ela fica sabendo do podcast, não é convidada, ela fica chateada. Mas vamos lá. Gilberto, dentro dessa área de segurança, de facial, e quando fala de facial, eu já venho aquela coisa na minha cabeça que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como tem sido essa adaptação, como tem sido com os condomínios? Eu sempre vejo, né, porque eu sempre brinco que tem os condemônios. Sim. E aí tem os condemônios que não quer fazer o cadastro da facial, porque, olha, eu vou cadastrar minha facial. E aí, é segurança. E aí a pessoa, não, porque o que vai fazer com a minha facial? Sim. Será que as pessoas estão pensando que a pessoa vai pegar uma fotografia ali? E elas têm direito também de ficar preocupadas. Então, assim, é importante. Como que é tratado essas questões hoje nos condomínios? Exatamente, Rogério. Esse é um dos pontos hoje que é mais importante. Antes, a LGPD estava no degrau lá em cima, né? Só empresas gigantes,
condomínio gigante, não era tanto exigido no mercado como é hoje. Esse degrau já desceu, agora já está aqui embaixo. Hoje, até o entregador de pizza, ele fala, mas precisa do meu CPF? Então, assim, já está no pé da cadeia, né? Todo mundo já está consciente disso aí, da exigência disso, né? A importância disso aí. A Safebras, ela já se antecipou há muito tempo, né? Em relação a tudo isso aí. Hoje nós temos um setor jurídico, né? São advogados que atuam diretamente para a Safebras. Não é contra, é diretamente para a Safebras. São especializados na solução Safebras e especializados na lei LGPD. Ou seja, nós temos 2 doutores, né? Doutor Renato, a doutora Angélica, que atua diretamente dentro da solução, são especialistas na solução Safebras e cobre todo esse parâmetro que é exigido dentro da lei LGPD. Por exemplo, hoje o morador, como você falou, né? Tem esse esse condemônio. Esse condemônio aí. Exatamente. Que ele chega no condomínio e fala assim, mas eu não vou fazer minha facial. Na verdade, Rogério, já teve situação da gente estar implantando a solução. E o morador já fala, olha, eu não vou fazer a facial. Eu acho engraçado o seguinte, em todo lugar hoje, praticamente todos os lugares hoje, eu fui no dentista e já tem o facial lá no cadastro. Você tem uma ideia, Gilberto, faz o facial? Claro. Na verdade, eu falei para ela, eu já tenho aí o facial. Então, assim... Você já dá o CPF, já busca a sua imagem. Sim, exatamente. Eu fico pensando esse morador que para entrar na casa dele, ele tem essa resistência de não fornecer o facial para cadastro no condomínio. Eu fico pensando, e nos outros lugares? Ele não fornece também a facial dele? Hoje, já tem as câmeras de radar com inteligência artificial que já está captando a facial. Então, assim, é coisa que é natural. O que tem que ser feito é o seguinte, esses locais, esses condomínios ter a preocupação do tratamento desse dado. É aí que a Safebras se preocupa e muito, Rogério, em relação a isso. Tanto é que tem o corpo jurídico. Hoje a Safebras também presta toda a assessoria jurídica em relação a isso para os nossos clientes. Ou seja, o cliente que hoje tem a solução Safebras implantada, tudo que for preciso em relação a isso aí, nós damos a assessoria. Sensacional, Gilberto. E aí o que vem na minha cabeça é a seguinte questão. Em certo ponto, o condômino, aí no caso não seria nem o condemônio, né? Sim. Porque o condemônio é quando ele quer causar, mas quando o condômino está realmente preocupado com o que vai ser tratado as imagens, aí é importante ele ter o quê? Uma empresa séria. Exatamente. Como você disse. Então, não é uma empresa de esquina que está tratando as imagens dele. Então, tem uma empresa com corpo jurídico, com técnicas, com normas que vão seguir à risca a LGPD para tratar a imagem dele. Então, assim, essa preocupação do morador, ela até é entendida. Porém, ele tem que fazer o quê? Procurar saber qual é a empresa que está cuidando daquilo ali. Sim. Poxa, é uma empresa séria? Igual você disse, poxa, nós temos ali 2 advogados na empresa trabalhando para poder fazer essas questões, essas análises. Tem todo um procedimento, tem todo um contrato junto com a empresa, junto com o condomínio, e aonde que vai ser tratado. Deve, com certeza, ter os treinamentos com porteiro, zelador. Então, ou seja, é buscar uma empresa qualificada que respeite as normas da LGPD. E não simplesmente falar, eu não vou fazer a facial. Sim. Eu tive uma consulta recentemente no escritório que um condômino, olha, não vou fazer o cadastro, não pode me obrigar. Falei, tudo bem, não precisa fazer o cadastro. Você quer uma tag? Sim, eu quero entrar com a tag. Eu não quero, ok. O equipamento da tag custa tanto e você vai pagar por ele. E nós vamos colocar a tag só para você. Exatamente. E aí você utiliza a tag. Fique à vontade. Sim. Custa tanto. Mas o condomínio que tem que falar, não, isso aqui é uma exigência sua. O condomínio está oferecendo a facial, você não quer, a tag está aqui, você vai pagar pela tag. Caso contrário, aí você não tem como entrar. É importante frisar também, doutor Rogério, o seguinte, os nossos equipamentos, eles não armazenam os dados diretamente nele, que é um grande diferencial. Isso é importante. Por exemplo, acontece alguma coisa, o camarada vem ali num leva ato de ali a vandalismo, facial, né? ele extrai todos aqueles dados, ele sabe o nome dos seus parentes, os horários que você chega, entra, sai, número de telefone, pode ligar CPF. Depois para fazer. Exatamente. Nossos equipamentos não armazenam. Não é armazenado no equipamento. Não, nós instalamos um servidor e esses dados ele fica no condomínio, é tratado no condomínio. Isso também é exigido dentro da lei LGPD.
Então não fica direto tudo. no equipamento que está ali na portaria, por exemplo. Não fica. Hoje a maior parte dos equipamentos, das soluções que você vê no mercado, se você levar ele, Você leva todos tudo? os dados estão guardados lá. Deus. Então você tem que ter uma ideia. O que é que você está colocando no seu condomínio? Perfeito. Para quem é que você está entregando esses dados? Como que ele é tratado? Porque não é simplesmente você chegar lá... mais barato, né? Exatamente. Coloca um monte de dispositivo na entrada do seu condomínio, pronto, agora está tudo seguro. Não. O equipamento, Rogério, para você ter uma ideia, ele é só o primeiro passo. Às vezes você deu de bandeja pro bandido as informações. Você entendeu? Exatamente. E aí, além disso aí, o nosso software, que faz toda a gestão disso aí, ele cria cada usuário, ou seja, cada porteiro tem o seu usuário. Então, quando você chega para operar dentro do seu período... Ele sabe o login, quem que entrou, quem que saiu. Cada ação sua está registrada dentro do servidor. Então, se em algum momento esses dados forem tentar, pelo menos, ser extraído... Já vai aparecer. Já sabe quem foi. Olha, e aí, dentro de um sistema, dentro da toda a solução que é coberta dentro da LGPD, nós fornecemos todos os relatórios, tudo que foi exigido judicialmente para poder o condomínio entrar com o recurso. Entendeu? Então é muito sério, né? Levando muito a sério essa questão aí. Isso é muito bom. Tá. Fico feliz que é dessa forma, porque tinha coisas aqui que ele falou que eu não estava nem imaginando. Muito bom. Legal. É uma aula, né? Literalmente é uma aula. E falando aí sobre essas questões de segurança, de causas e casos, né? Que agora nós já pegamos. Ô Ricardo, e nessa parte de elevador? Você deve ter história para contar. Nossa. Que acho que ele precisava de uns 5 podcasts. Podcasts. Quanto que é? 29 anos de... 29 anos. Meu Uma Deus. vida. Eu não vou nem perguntar os casos que nós já estamos imaginando que você já presenciou. Sim. Mas assim, vamos direto assim num ponto que eu acredito que é o mais importante ali para os síndicos, para as pessoas que nos assistem, para entender a necessidade dos cuidados com os elevadores. Porque quando nós vemos lá o elevador funcionando, nós não imaginamos tudo que está por trás dele. E como é um transporte, nós podemos imaginar também, por exemplo, como que funciona um avião. Como que, quando nós estamos dentro dele, poxa, nós acreditamos que foi feito tudo que tem que ser feito. Sim. Todos os processos, todas as manutenções. E quando nós entramos num elevador, também nós acreditamos que todas as manutenções tenham sido feitas. O mercado é assim, Ricardo? Fala para nós, de verdade. Como é que você tem visto por aí? Olha, Rogério, é uma pergunta muito boa e toda análise é assim, o cliente geralmente, né, o usuário, o síndico, ele começa a lembrar do elevador na hora que ele começa a dar problema. Porque de manhã ele está ele faz uma parte, né, ele desce automaticamente, ele pega o andar dele, desce, vai pegar o carro, ele mal olha ali no espelho e acabou. Aí ele deu uma chacoalhada ao elevador, ele já olha meio estranho. Ele deu um barulho num determinado andar, a luz piscou, ele já... Parou um degrau, ele já fica desesperado. Prendeu, então, pior ainda. Aí ele tem voo marcado, tem uma reunião, ficou preso, aí tem que chamar a empresa. Então, é assim... É o que você falou. Aí você vai para o outro lado, o lado de dentro. Então, tem toda uma complexidade que exige... Tudo é por norma, né? Você tem uma norma que é 16083, que regulamenta todas as empresas de manutenção de elevadores, uma NM. Então não é qualquer um que pode ir lá pôr na mão no elevador. Isso para frente, nós vamos até vamos dar uma recapitulada. Okay, legal. E aí o que acontece? Você tem a empresa responsável, você tem uma empresa a qual é contratada. Isso é muito importante para o síndico, porque assim, tem prédio, ainda nós temos clientes, recebo ligações, caso que a pessoa não tem um contrato de manutenção. Mensal? Então, mensal. E a norma exige isso, porque assim, vou fazer uma comparação primeiro aqui, muito simples. Eu tenho um celular, você tem. Aí você fala, o meu não pega, o meu é tal operadora, a sua é X, a X pega aqui. Então você tem um responsável, você comprou um serviço, o celular é só um insumo daquela parte que você usa, né? Os aplicativos. Então assim, o elevador você não enxerga, então a pessoa, ela às vezes ela fala assim, eu pago muito. Então, assim, eu estou pagando, mas você tem que ter, dentro da manutenção, você tem toda uma estrutura por trás abraçando, que é um atendimento 24 horas,
No caso de madrugada, a pessoa chegou de uma festa lá, pulou na cabina, ficou preso, a pessoa vai lá para tirar, o técnico vai lá para tirar. Estrutura de carro, uniforme, treinamento, muita NM, muita NR10, espaço confinado. Os técnicos têm... não existe a formação técnico de elevador. Ele é geralmente ou um técnico formação em eletrônica, ou eletromecânica, ou mecânica. E ele é treinado, moldado, lapidado durante esse tempo numa empresa. Entendi, e exatamente. aí você tem multimarcas. E o que acontece? Voltando para dentro da caixa, na hora que você começa todo esse processo, você tem a parte ali da manutenção, que cada empresa ela determinou um checklist de etapas que tem que ser feita. Então, assim, o elevador, ele é o meio de seguro, de transporte mais seguro do mundo, tanto quanto um avião. Só que quando você começa a negligenciar manutenções e etapas e pular essas etapas, o negócio já começa a virar uma exponencial de acidente, de perdas materiais, e isso tem gerado muito passivo. E hoje o mercado, tudo que se faz está tudo na mídia. Acidentes. O ano passado nós tivemos quase beirando 40 fatalidades de elevadores. 40? Com prestadores de própria manutenção. Nossa, então, assim, é um meio que, assim, ainda é muito seguro. Só que, muitas vezes, o técnico que está exposto ali ao risco, ele também, pela pressão e quantidade que algumas empresas em situação que hoje o mercado fez, estão pulando etapas. E isso tem ocasionado algumas imprudências e acidentes com esses colaboradores. Entendeu? E quando que o síndico, você chegou ali no ponto que o elevador deu um tranco, aí ele deu um probleminha. Balançada. Agora, eu quero entender uma coisa. Vamos pôr fogo no parquinho, né? Por favor. Vamos pôr fogo no parquinho. Aí o síndico lá, o elevador deu um tranco. Sim. Alguma coisa não está normal. Pode ser uma coisa que realmente é do dia a dia. E aí veio no grupo lá do síndico. Aí vai lá no grupo do síndico, porque o elevador tá dando um tranco, porque a pessoa tropeçou e caiu, bateu a testa no chão, e aquelas coisas que a gente já está acostumado. Sábado, domingo. Sábado, domingo. Aí ele chama a empresa. Aí a empresa vai lá. Como que o síndico vai saber se o elevador está assim, com a manutenção correta? Como que ele vai fazer? Porque assim, se você falou que não é qualquer um que pode mexer com o elevador. Sim. Então eu já imagino que o síndico não pode ficar entrando no fosso de elevador. Não. É assim, as únicas pessoas que são autorizadas a entrar dentro do elevador é o prestador de serviço, né, a empresa contratada, porque você recolhe uma RT de responsabilidade técnica nesse contrato que eu faço. Existe por trás de cada empresa um engenheiro responsável. Verifiquem toda vez que for contratar quem é o engenheiro responsável pelaquela empresa. Quando você tem uma situação que acontece qualquer problema, como que o síndico ele vai... primeiro, ele tem que acompanhar os relatórios que é emitido. Então, por exemplo, o que ocasionou aquele degrau? Aquele degrau foi ocasionado por um problema de desgaste na sapata do freio. Aí ele já falou, olha, tem que trocar a sapata do freio. Então é que nem você não trocar um óleo de um carro. Você deixa... Né? A preventiva. Né? Você já faz a preventiva para minimizar essas corretivas. Antecipar. Então pode estar acontecendo uma negligência até do síndico. Sim. Porque assim, tudo hoje, você tem que ter... O síndico, que hoje nós temos os síndicos profissionais, né, os síndicos orgânicos, ele tem que dar uma atenção também. O elevador tem que fazer parte daquele escopo dentro. Não é só entrar no escopo de despesa. Eu estou gastando. Elevador. Porque, assim, às vezes as pessoas só dão atenção no elevador quando ele começa a dar dor de cabeça. Então você faz sabe porque você mesmo é síndico,
E você viu quando deu problema no cabo, a gente falou, ó, é cabo, e aí dormiu, parou o problema. Era É o ação. cabo? Tem que Era o trocar? cabo. Isso. Troca. Exatamente. Tem que Então, trocar. e trocamos o cabo, mandou todo um relatório para você com foto antes e Isso. depois. Quando nós fizemos a primeira perícia para você também naquele prédio que não tinha os para-choques de segurança, você falou, não, é imediato, Olha tem aí. que ser resolvido imediatamente. E nós fizemos também com evidências antes e depois de tudo que foi feito ali. Então, é assim, o síndico, ele tem que tratar a pasta, então assim, ó, chamou duas, pô, mas esse chamado é do mesmo elevador? Não, são elevadores diferentes. É do mesmo Aqui tá falando problema. porta, peraí. Não tá certo, né? A empresa, quando é séria, ela tem um monitoramento de 2 a 3 chamados no mesmo equipamento, na mesma situação. Então aí você faz um sinal de alerta para poder atuar, para você zerar aquele evento ou minimizar. Então assim, ó, o síndico, a lona de freio, eu te avisei na primeira vez, ó, continua o degrau. Ó, agora a senhora ali tropeçou. Agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos desligar o equipamento, porque agora chegou numa situação. E aí, o síndico não levou esse orçamento, não tomou providência. E não se viu. chegar nessa necessidade, Ricardo, ó, vai ter que desligar. Vocês têm essa autoridade de desligar o equipamento e deixar ele sem funcionar. Todo mundo. Inclusive, eu não vou mencionar o nome do prédio, eu tive com uma síndica profissional que eu gosto muito. Eu fui fazer uma vistoria independente com ela de uma empresa que foi instalada em Ribeirão. Inclusive, essa empresa ela faliu. E eu cheguei e puxei a chave geral. Falei, olha, eu estou desligando esse elevador por motivos de segurança. E tá desligado, está no relatório e já foi passada uma assembleia que precisa ser feita. Inclusive, agora vai ter uma nova perícia com fundamento, com tudo, para eles organizarem um rateio para correção desse equipamento. Porque você imagina, o síndico responsável se ocorrer um acidente, uma fatalidade, não pode ter, entendeu? Nossa, veja como que é uma responsabilidade. E assim, é importante, pelo que você relatou, a empresa seguir um procedimento, porque se houver qualquer evento que possa causar ali na frente algum tipo de responsabilidade civil e até mesmo criminal, porque se de repente for apurado que a empresa avisou o síndico, a empresa avisou o síndico, e aí aconteceu de repente, vamos pensar num acidente menor, teve um degrau, a pessoa saiu, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, ficou hospitalizada lá uma semana, e aí, como é que faz? Quem é responsável? É o síndico, porque ele não tomou providência, a empresa está avisando, está acontecendo isso. Agora, vamos supor que parou um degrau, o síndico acionou a empresa foi lá e falou, não, é só ajustar, porque nós vemos muito isso também no mercado. Sim. Isso aqui é porque ele perdeu a memória, é um tal da memória que eu não sei o que acontece. Oscilação de energia. Oscilação de energia, vai lá, tum. Falta de faro. Voltou, vai lá, tum, voltou. Resetou. Sim. Caiu, bateu a cabeça, e aí você chama ali uma perícia e constata que o elevador tinha um outro problema que não foi apontado, quem vai responder é a empresa. Sim, então é muito importante. Aproveitando esse gancho de elevador, de segurança, e aí eu já estou aqui imaginando a pessoa tropeçando, caindo, e cadê a câmera para mostrar? Gilberto, me fala aí, que você que é o homem da câmera. Onde que vai estar a câmera no elevador? Estou imaginando os fios, tudo enrolado lá no elevador. Como é? Exatamente. Explica como é que funciona, as tecnologias, até para resguardar, inclusive o usuário e também o síndico, a empresa. A empresa da manutenção, né, Rogério? Exatamente. Rogério, antigamente, como que era feito esse monitoramento nos elevadores? Era feito um cabo coaxial que ele era fora desse cabo de comando. Eu acho que fita de comando, cabo de comando, né? Cabo de comando e você usava o cabo cristal, né? O redondinho. Exatamente, era desse feito. Esse era o melhor. E aí tinha instalador que fazia o quê? E ainda machucava, né? Agredia esse cabo de comando ali
para poder fixar com aquela braçadeira conhecida Ele em fazia um forca-gato. furinho ali e punha um forca-gato. Exatamente. E você... E era feito aquilo ali dando a volta, ou seja, o elevador se movimentando, né? E ele ia junto com o Isso. chicote. E o cabo, você me permite, o cabo do elevador, ele é de 9, tem mais linhas, o mínimo 9, e ele é uma esteira. É e uma o cabo esteira. da câmera é um redondo. É um cabo redondo. E aí comercial. o que acontece? O pessoal colocava, amarrava e ele enrolava, ele fazia enrolava tudo na fita. E ele passava e Exatamente. arrancava, e prendia gente, arrebentava Sim, tudo. exatamente. Porém, Rogério, até aí tudo bem, que a tecnologia avançou. Mas o problema é, hoje ainda tem muita gente fazendo dessa forma. Sim. Agredindo a fita, exatamente, ainda tem gente. Por quê? Porque é o mais barato, meu amigo. É o mais barato. E É vem a muito questão mais do barato preço. do que vir colocar Com a certeza. via rádio. A via Que rádio. é certa. Como que funciona a via rádio? Você coloca somente 2 antenas, né? Embaixo ali da cabine, fixada na cabine, sem agredir, sem interferir em nada no funcionamento da cabine. Ele está aqui para provar isso. E a outra fica abaixo, no fosso do elevador. Então, ou seja, é um cabeamento que é feito, somente alimentado na cabine, não agride nada do elevador, nenhum comando, e esse sinal da câmera é passado entre essas 2 antenas. Acabou. Quer dizer, enquanto ele está subindo e descendo, não tem obstrução. Não tem obstrução nenhuma, o porque é via rádio. É via rádio. O reparo preventivo é muito mais rápido. Exatamente. Você tem, até me permite, estou entrando um Sim, pouco na área dele, sim. o custo Não, eu acredito inicial... que vocês já devem Não, trabalhar sim, meio sim. que juntos, É, um exatamente. ajudando o outro no O custo condomínio. inicial para o investimento, vamos falar assim, com antena, ele é maior. Só que a Sim. longo prazo, você vai deixar de trocar 4, 5 cabos qualidade de imagem. Qualidade E de você imagem. pode distribuir imagem para todo o prédio, porque é via rádio. Via você pode rádio. colocar várias câmeras, Portaria, pra para todo monitorar. Alguém ficou Tudo. preso no Sim. elevador, como que você fica sabendo? Até Sim. celular. Você Olha, consegue. Exatamente. bacana. Então, A empresa o oferece. que está nisso aí é o seguinte, é que a tecnologia avançou, naquela época não tinha outro recurso, tinha um recurso que era mais profissional, que era quando tinha uma via sobrando na fita do comando, você usava ela, sem passar esse cabo externo. Né? Perfeito. Hoje já existem as antenas, porém é feito o quê? Da forma mais barata, entendeu? Da forma que é mais em Pessoal, conta. tipo, prefere pôr um cabo ali, Exatamente. agredir o chicote do elevador e... Exatamente, é um custo mais em conta. Por quê? É assim, Rogério, eu falo que tem gestor e administrador. O administrador, ele pensa que é o custo. Eu falo assim que, gerando um pouco de polêmica, tem no mercado, mas sem citar nome, porque assim, tem o síndico que ele ostenta muito o caixa. Não, eu tenho caixa, o condomínio tem caixa e tá com dinheiro guardado, mas o condomínio tá todo sucateado, com um monte de coisa para fazer, e o que está sendo feito, se for uma empresa dentro dos parâmetros profissional, vai ter que ser tudo refeito ou corrigido. O síndico, ele pensa que está economizando, mas se pensar a longo prazo, como ele está falando aqui do cabeamento via rádio, é muito mais barato. Não pode pensar, quando se trata de tecnologia, você não pode pensar momentâneo. Você tem que pensar sempre a longo prazo. E é uma em coisa relação que a às isso aí. vezes os moradores não vão ver, né? Eles Não não estão vê. sabendo. É igual Não a vê. manutenção. Porque, tipo, tá ali, não sei. Às vezes não deve estar nem funcionando a câmera. É mas só- quem é que tá Só sabendo? percebe na hora que acontece o acidente, é lá dentro do Sim, elevador e sim. cadê a câmera? Não Então funciona. é interessante, assim, legal, o condomínio Respeitando ele aí, tem que ter mas respaldo. esse síndico é burro, né? Porque se tá com dinheiro lá e ele tá correndo esse risco... Ele é um administrador, Rogério, ele não é um gestor. O gestor, ele pensa diferente. Ele tem uma outra mentalidade, entendeu? Então, hoje, às vezes, a gente não consegue atender determinados clientes, determinados síndicos, justamente pela mentalidade e pelo serviço que quer que faça, da forma que é exigido. Aí vocês até evitam de fazer, evita, a gente dependendo não do consegue. serviço. Porque às vezes a gente manda um orçamento dentro, uma estrutura, a forma que é feita, porque além da parte do elevador, que a gente tem que ser aprovado pela empresa, inclusive, quando a gente vai fazer um serviço em elevador, vai um profissional da empresa do elevador para acompanhar o nosso serviço. É sempre dessa forma. Também tem outras partes, tem a parte do bombeiro. A gente tem que fazer uma infraestrutura que o bombeiro também aprove na Não é ficar VCB. deixando o fio pendurado. Não é ficar colando fio, fazendo varal de roupa,
Não é fazer aquela estrutura em PVC que fica soltando. Tem que ser tudo estrutura galvanizada, cabeamento embutido, entendeu? Então, tem isso aí tudo. Quando você vai agregar no valor e não no preço, você acaba não conseguindo atender fechar algum determinados clientes. Mas entendeu? Aí infelizmente, em nossa cultura, né? Ainda as pessoas... isso nós enfrentamos, inclusive, em alguns condomínios que nós advogamos, essa questão cultural do menor preço. Sim. Então, existem pessoas... doutor, porque tem que contratar o mais barato. Aonde é que está escrito? Sim. Aonde que no Código Civil que está escrito que tem que ser 3 orçamentos e o mais barato? Pega a convenção. Um dia eu peguei uma assembleia, porque apareceu, né, sempre o condemônio, né? Ele se manifesta na assembleia, né? Sim. Aí ele se manifesta lá igual um negócio. E aí ele aparece lá e começa a ter umas ideias mirabolantes. Sim. E aí ele questiona, mas por quê? Por que vai contratar essa empresa? Olha, porque essa empresa, as outras não passaram no critério. Existe critério para ser contratado. Exatamente. E aí eu fico imaginando, quando você falou que tem síndico que vai para o mais barato. E, na verdade, não é questão de preço, questão de critério de contratação. Sim. Então, eu sempre oriento os síndicos, as assembleias, serem feitas para aprovar um valor. Então, você tem ali um valor para ser gasto naquele serviço. A empresa vai ser analisada pelo corpo jurídico do condomínio, pelo conselho e pelo síndico. Legal. Então, olha, vamos sentar aqui, ó, nós temos 100 mil para contratar uma empresa. Nós temos esses orçamentos com essas empresas. Vamos fazer entrevista com essas empresas? Pede documentação das empresas. Manda para o jurídico. Passou Legal. no jurídico? Tem um monte de ação aqui, ó, danos morais, criminal. Então larga essa empresa para lá. Exatamente. Então é simples assim. Reclame aqui. Muito importante. Reclame aqui. Então, assim, precisa ser feito dessa forma. Mas, como você disse, tem gestores e administradores, né? Rogério. Que aí essa diferença é crucial. Crucial. Aproveitando o gancho, que aí depois nós já passamos por Ricardo, e eu queria saber ainda mais assim de questões de segurança dentro de elevador. Nós estávamos batendo um papo aqui antes, e vocês falaram aí de uma tecnologia que, por exemplo, tem elevador que não tem nem mais botão. Sim. Como é que funciona isso aí? Para nós podermos falar, porque eu achei interessante e acredito que deve ser uma segurança gigantesca para o condomínio. Sim, exatamente. Rogério, um dos grandes diferenciais da Safebras é justamente a fabricação própria de hardware e software. Ou seja, a nossa solução ela funciona igual iPhone, nós costumamos falar. Por quê? Nós não temos uma integração entre equipamentos de várias marcas. Nós temos uma solução completa. Ou seja, é o software fabricado para o hardware e vice-versa. Ou seja, a gente não faz, o que a gente vê no mercado é o seguinte, é uma antena de uma marca, software de outra marca, aplicativo de outra marca. Exatamente. A gente fala que é um X-tudo, um freestyle. Na nossa solução não funciona assim. É tudo feito genuíno, de um fabricado para o outro. Por quê? Porque dessa forma, todos os equipamentos, software, aplicativo, conseguem ter uma comunicação direta, sem atalho de placa de integração. Entendi. Você entendeu? Então é mais funcional, direta e assertiva, eficiente no dia a dia para o morador, né? Ok. Lembrando disso aí. Então, dentro dessas integrações, a gente tem um recurso bem interessante no elevador, que a gente coloca um equipamento nosso dentro da nossa solução, que lá na portaria, quando o cadastro, olha, o Rogério está indo na casa do Gilberto, está indo no apartamento do Gilberto. Dentro do software é criada uma trilha. Quando ele chega dentro do elevador, que ele passa o facial, o elevador leva diretamente no apartamento dele. Então, eu vou entrar no elevador, já tem uma facial ali. Eu ponho a facial e o elevador vem, ou ele abre a porta, eu entro, ele já vai no andar que eu vou. Já vai no andar. Você não consegue ir em nenhum outro lugar. E quando é um condomínio que tem vários blocos, se você tentar entrar em algum outro bloco que não é o seu destino, você não consegue. Caramba! Você entendeu? Então, e o morador também? Tipo, olha, eu sou morador do andar 11º. Eu não consigo parar no 10º. A solução é totalmente flexível e customizada, Guilherme, para cada local. Por exemplo, Gilberto, mas eu tenho a minha mãe que ela mora lá no outro bloco e eu quero que ela fique liberada para entrar no meu bloco.
a cada morador você consegue customizar essas observações, essas adversidades, vamos dizer assim, no dia a entendi. dia. Você pode colocar essas... Exatamente, não é um software engessado, né? ok. A gente, por exemplo, o Eu já software fiquei que imaginando, né? Poxa, mas de Em repente... exatamente. vez de ajudar, vai É, prejudicar. imagina a Exatamente. treta no Aí condomínio. o síndico Sim. ligando pro síndico. Ah, Você meu botou Deus cadeado do em céu. tudo. O síndico não quer mais que as Olha. pessoas transitam no condomínio. É Imagina ditadura. você Não ter tem que mais descer. calor humano. É ditadura. Ditadura. Imagina você ter que descer para abrir, né, para sua mãe. Nossa, Então, tá assim, certo. hoje a nossa solução ela é pensada de uma forma bem personalizada. Muito bom. Eu não consigo pegar do jeito que está configurado em um condomínio e copilar para um outro. Olha Por que exemplo, evolução. uma coisa assim, uma observação que é bem interessante, idade mínima, por exemplo. Tem condomínio que fala que é 12 anos, tem outro que é 14. Olha, meu filho, se chegar aí na portaria... Não é pra... Não é para abrir. Me liga, não deixa ele sair. Então, a gente não libera o facial. Perfeito. Agora, tem condomínio que já tem ali seus parâmetros, Aí tem sua ele, personalidade, cada tem um um regimento deve interno. ter uma autorização, né? Uma Tipo, autorização de responsabilidade dos Exatamente. pais. Olha, se é para liberar meu filho passar aqui na portaria, então você vai assinar essa autorização. Exatamente. Se ele sair ou entrar, acontecer qualquer coisa, aí também já é responsabilidade Sim, dos sim. pais, né? Exatamente. Porque também o condomínio não é creche. O pessoal Não é confunde creche, muito, né? O porteiro não é babá, né, o Rogério? porteiro não é babá, o zelador não é babá e o condomínio não é creche. Aí o pessoal Sim. confunde, acredita que eles têm que ficar cuidando, né? E a responsabilidade é dos pais. Exatamente. Muito bom. Ricardo, me conta como o síndico tem que atuar quando ele começa a suspeitar que está tendo um problema. Porque, assim, uma coisa é quando o síndico começa a achar algum problema, por exemplo, na empresa que está prestando serviço na limpeza de caixa de gordura. Sim. É muito fácil. Eu vou lá, chamo o zelador, abre a tampa aí. Pô, Tá não limpa. limpou nada, tá limpa, não tá. Exato. Ok. E o elevador? Porque você, já pelo que você falou, eu não posso pegar, abrir o fosso e entrar lá dentro. Porque não é qualquer pessoa que pode entrar. Sim. E outra, mesmo que entrar, o que é que eu vou ver? Eu não entendo, né? Eu não sei Sim. nem o que eu tenho que ver. Se o para-choque, o freio, se a lona do freio, o que eu tenho que ver? Como é essa questão? O que o síndico precisa fazer? Porque às vezes o síndico ele fica sem saber. E aí, ele Exatamente, quer uma solução, tipo, olha, eu estou suspeitando, mas eu não posso, né? De repente, poxa, até por questões contratuais, que tem empresas no mercado que são abusadas, para não falar abusivas, elas são abusadas, fazem contratos longos para amarrar o cliente, uma coisa absurda, deixa o negócio a Deus dará e o síndico não sabe como resolver. Exato. E aí, me fala. Eu não quero que você nem precisa citar empresas aí de exemplo, Não, mas nós já sabemos. mas eu quero qual que é a solução. Pegando só o finalzinho do gancho do Gilberto, que ele falou muito importante, quando que se vende os cabos, e você mencionou a mais barata, você vê que ele tem todo uma know-how, uma expertise por trás, um investimento de tecnologia e de pessoas. Porque ele falou muito importante, na hora do acompanhamento do cabo, que o técnico dele vai, eu só movimento o elevador. Sim. Eu só falo para ele onde não pode passar o cabo ali para não Exatamente, danificar. Ó, se você colocar aqui vai danificar, mas eu posso pôr aqui? Sim. Pode. E esse prestador, você contratou uma empresa, quem está movimentando? A empresa de manutenção. E ele seria um quarteirizado. Né? O síndico contratou a empresa prestadora da manutenção e a empresa do cabo. O funcionário dele, por norma, a norma diz que tem que ter treinamento Sim. de altura. Sim. Porque se ele sofrer... 35? 35, Exatamente. NR10, para ele é 10. elétrica, mas então, NR30, ele tem que ter esse treinamento, porque se dá uma labirintite nele, Meu ele Deus. cai lá de cima, quem que é o responsável? É o síndico. Porque o que a gente vai ver? Se ele está com os EPIs, e eu falo toda vez... é o Gilberto que vai subir na cabine? Não, Gilberto, você trouxe o sapato de segurança, o capacete, o óculos e a luva? Ah, Sim. tá aqui. Não tá aqui. O Rogério, síndico. não vai fazer o serviço porque ele trouxe os EPIs. Não vai entrar. Ele trouxe os EPIs, mas ele tem uma pressão alta, tem um problema, não fez o ASO, a empresa quarteirizou, o cara pediu as contas, entrou e sofreu. Aí... ele, juridicamente, ele vai ter que dar conta disso aí. Entendeu? Sim, então, sério? tem toda a know-how que eu falo para você. Às vezes, volta no mais barato, tá? Então, falando sobre
o síndico, é tudo que você falou. O síndico, ele tem que, como todo prestador, eu falo assim que ele tem que conhecer os parceiros dele. Então, ele contratou, vamos falar, contratou a Elerib, vai lá, eu sou o síndico, estou assumindo aqui. Me explica sobre o contrato de manutenção, lê o contrato, use um advogado nas entrelinhas ali, sabe? Então, um contrato de 5 anos você assinou aqui com a empresa. E esse síndico, geralmente, você sabe, são pessoas, sentimentos. Tem síndico que está focado no jardim, tem outro que está focado na piscina e tem outro que vai focar no elevador. Ele vai falar, esse elevador nunca deu certo. E às vezes ele já vem com o intuito de falar assim, ele já tá caro, eu quero tirar, eu quero... E assim, como que ele vai saber? Ele não tem o conhecimento, é o que você falou. Então ele pega e pode pedir para a empresa, olha, me passa os últimos chamados nos 24 meses, 12 meses, esse valor. Pergunta para a administradora, pergunta para o vizinho do lado, compare. Existem médias de preço para tipos de equipamento, empresas e tecnologia. Né? Então, hoje nós falamos cabo rebenta. Hoje você tem elevador aqui em Ribeirão Preto que anda 200 metros. Eu tenho aquele elevador dentro do Ribeirão Shopping, o centro profissional, é o elevador mais rápido do interior de São Paulo. Sim. Tá? Aqui de velocidade. Caramba. Ele é 3,5 metros por segundo. Então, é um elevador de quase 200 metros em 1 minuto. Olha aí. Então, você tem que entender o seu escopo. Aí você perguntar para quem que é o seu engenheiro responsável. Olha, no meu conceito, eu acho que são 3 paralisações. Foi aquilo que você falou. Você pode vir me dar uma instrução? Aí você vai subir lá na casa de máquina. Como eu fui com o Dr. Rogério num prédio. E aí ele viu, aí eu mostrei o que é uma limpeza, eu mostrei para ele que a chave geral não estava adequada dentro da norma, que poderia ter um acidente e que aquilo poderia ter sido o motivo pela queima do componente que estava lá, que poderia ter um problema num sinistro futuro. E o que foi feito? Ação imediata. Ele contratou o profissional e resolveu. E ali, com a visão... Você falou, não conheço de elevador, mas você viu que ali estava muito empoeirado. Você sabe o que é uma poeira de Ribeirão Preto, que hoje deu esse vendaval. Que é uma poeira de 10 anos. De 10 anos ali, que está o Picomã dentro, aquele poço lotado de óleo, cheio de óleo, botão pendurado. Aí você vai falar assim, e esse botão quebrado? Pois não, doutor Rogério, olha, tem 5 propostas na gestão anterior ou na sua gestão. Exatamente. Esse botão aqui, eu avisei, tá aqui, tá aqui. Mas não veio no meu e-mail, não veio a administradora que é responsável. Vamos discutir, vamos procurar quem que é, de repente uma atualização de cadastro. Né? Vamos estudar o seu contrato. O seu contrato hoje, ele não é um contrato, é um contrato de cobertura de peças, mas não é a realidade que hoje o condomínio tem. Eu tenho um contrato de cobertura de peças, eu falo para você assim, o contrato de cobertura de peças, ele só serve para os grandes fabricantes de elevadores novos. Sim. Porque você hoje, o contrato de peças, ele é um contrato muito caro e ele é válido para elevadores comerciais e elevadores com altíssimo fluxo. Entendeu? Porque assim, não compensa. Você faz uma conta, faz 12 meses, vê quanto que você teve de fixo de manutenção e de variável de peça. E vê quanto que é o contrato com peça. Então é assim, e ainda eu tenho essa dúvida. A empresa, o seu técnico chega aqui, o meu prédio tem 12 andares, ele fica em 2 elevadores aqui 1 hora só. O vizinho falou ali que a outra empresa fica 3 horas, 4 horas. Para fazer 2 elevadores, 2 horas por elevador. Você não está achando que meia hora ou 30... A empresa tem que ir lá procurar, porque de repente o funcionário também dentro da entrada do ponto dele, aí tem câmera, né? O síndico fala, eu vi o seu funcionário o tempo todo no telefone e o elevador ali, ele não fez nada. Então, assim, ela vai averiguar. Só trocou o papelzinho do lado do elevador. Só trocou o papel, não varreu o poço que eu pedi para varrer, não levou consideração nenhuma em nenhuma reclamação minha.
e tem essa dúvida, essa reclamação, existem os peritos independentes. Porque, assim, a empresa ainda, assim, existe conflito de interesse de uma empresa A para a empresa B. Sim, é óbvio, com para pegar a certeza. manutenção. Normal. Agora, quando você leva 3 orçamentos e, de repente, as 3 empresas estão apontando os mesmos erros, são empresas que têm valores muito próximos, né, de mercado. Aí você fala assim, de novo, o que é um valor de mercado? Em Ribeirão Preto nós temos região da Fiuza tem um preço, região do centro é a mais enxuta, vamos usar esse nome, os valores muito abaixo, o centro de cidade, é normal, e no Brasil inteiro você tem ali região do Irajá é outro foco de preço, o Botânico é outro, então é muito fácil. Às vezes você na administradora você fala assim, aqui, puxa aí as manutenções. Isso. Dá um exemplo. Um exemplo. Você fala assim, aí ele faz sempre aquela conta. Eu tenho 15 andares, pago R$500, o outro tem 14. Aí você vai vendo isso. Empresa A e B, média. Porque os contratos, eles são reajustados anualmente por tempo indeterminado. Sim. Eu assinei esses dias um contrato de 2000 e eu peguei um cliente, o contrato dele era de 2001, ele vinha sendo há 24 anos reajustado. Quer dizer, imagina o preço que estava. E aí, Totalmente fora. numa vistoria independente, nós pegamos um monte de irregularidade. Você falou na parte que eu queria tocar. Eu queria saber o seguinte. O síndico não está contente com a empresa de elevador, contrato de 10 anos. Como que ela faz para fazer a rescisão caso ele estiver ali suspeitando que as manutenções não estão sendo feitas? O que ele tem que fazer? É lógico, além de contratar um advogado para poder fazer análise contratual e preparar ali uma eventual ação, né, de rescisão do contrato por falha na prestação de serviço. E aí, nessa falha da prestação de serviço, aonde que entra? Porque você falou aí sobre o perito. Eu vi ali, eu captei uma palavra que ficou na minha cabeça, perito, e aí eu quero saber onde entra esse perito, onde entra essa questão da vistoria, para eu poder, de repente, fazer uma ação de uma rescisão de contrato por uma falha na prestação de serviço. Então, a falha da prestação você pode ter até independente de um perito. Por exemplo, eu tive um passageiro preso, vocês negligenciaram. Eu tenho protocolo, que toda empresa séria, quando abre, você tem que ligar numa central, ter um número de registro, um protocolo da abertura do chamado. Então, a pessoa ficou presa, ela tem uma claustrofobia. Então, quem são as pessoas que podem ter acesso? É a empresa contratante e o corpo de bombeiros, no caso aqui. Aí a empresa não foi ao corpo de bombeiros. Mas ela não foi por quê? Porque ele tinha um blackout na cidade. É diferente. Aí é diferente. Força maior. É uma força maior. Porque, por exemplo, tenho 10 apagões em prédios e eu tenho uma equipe reduzida e não consegui. Está lá no contrato que chama o corpo de bombeiro e é uma força total. Mas assim, a pessoa ficou presa, não conseguiu atender, você ligou lá para a empresa para fazer uma reclamação, você não teve um retorno. É muito importante o síndico, o zelador, ele fazer, tipo assim, ele tem um controle. Olha, eu fiz uma solicitação no dia tal de uma peça. Nem o orçamento me enviaram. Então, você tem todos esses questionamentos que vão associar a essa parte aí de uma rescisão futura. Desde atendimento, porque o valor, a pessoa, por mais que seja muito fora exponencial, se a pessoa está contente, ainda ela vai negociar, ela vai ficar no ganha-ganha. O duro é quando ela chega e fala assim, eu perdi a confiança e não dá mais. E segurança é perda de confiança, né? Exatamente. E aí, quando você contrata o perito, é quando você já tem assim, problema de muita troca de peça, os problemas são recorrentes, continuam os problemas, você observa que é o que eu falei para você, tem lá na câmera que o funcionário entrou, trocou só a etiqueta, não abriu o poço, e aí você falou, como tem aquele controle? Porque as empresas de renome, elas têm um checklist para seguir.
Aí ele colocou lá, varreu o poço. E não varreu. E não varreu o poço. Isso Então, já... nesse ponto, quando chega nesse ponto, você acredita que o síndico acionar um perito para fazer um laudo ali, caso ele tenha essa pulga atrás da orelha, é importante. É importante. Ele ter ali um laudo e tipo, olha, tá aqui falando que varreu, mas vem cá, ó, tá aqui foto, etc, que não varreu. Tá aqui, ó, não tem para-choque no seu elevador. Peças que o síndico aprovou, que nós já pegamos troca, caso e não foram A trocadas. peça nunca foi trocada. Tá jogada no fundo do poço, em cima do elevador. E aí, Olha esse só. perito, e nós pegamos, caso o doutor já teve consciência disso, é muito importante que esse perito também ele seja um engenheiro, que seja recolhida uma RT para dar uma poder- responsabilidade, uma Sim, fé uma sobre, fé, exatamente. sobre tudo que está sendo apurado. Sensacional. Olha, você, Sim. síndico, que tá aí com a pulga atrás da orelha com o elevador, já fica a dica, tá? Então não deixa, não espera acontecer, porque vou falar para você provar que focinho de porco não é tomada, é complicado, viu? Então não deixa para amanhã. Não é caro, é barato, pela segurança que vai trazer para o condomínio, e você vai estar ali fazendo o seu papel, que é monitorar. Exatamente. Viu que tem alguma coisa errada? Você tá com a faca e o queijo na mão, busca um advogado e põe a empresa para correr, pelo amor de Deus. Porque segurança em primeiro lugar. Gilberto, Exatamente. aproveitando o gancho, e aí eu quero também saber como que eu faço para tirar uma empresa de segurança. O que você tem visto no mercado aí? Porque assim, nós temos que mostrar para o síndico essas soluções. Porque às vezes os síndicos, e assim, hoje tem mudado muito, graças a Deus, mas muitos síndicos no passado fizeram contratos absurdos. Gente, eu tenho contrato de 20 anos, de síndico com 20 anos. Tem empresa de gás de 15 anos, de fornecimento. Quilo do gás a R$20 o quilo. R$20, é metro cúbico, né? Que eles falam, metro cúbico. R$20. E o mercado hoje vende a 6. 6. Mas é aquilo que o Ricardo falou. Vem vindo aplicando os aumentos de Exatamente. 10, 15 anos atrás. Sim. Poxa, e aí como é que faz para fazer a rescisão? Então, né, eu quero saber ali, por exemplo, nessas questões de segurança. O que você tem pego mais nos condomínios, Gilberto, ali, sabe? Que tipo assim, nossa, aqui passaram o rodo no síndico no condomínio. Exatamente, Rogério. Hoje nós trabalhamos com os dois cenários, que seria aquisição, né? Quando se trata de uma solução nova, aquisição ou alocação. Em relação à locação, a tempo de contrato, o cliente ele escolhe se ele quer 36, 48 ou 60 meses, que no caso dá 5 anos, né? Que é o tempo de contrato disso aí. Mas, lógico, todo contrato tem as cláusulas. Hoje nós não fazemos contrato de adesão, né? Que é aquela coisa engessada. Não, nós sentamos com o síndico, nosso setor jurídico entra em contato direto. Depois do fechamento da proposta, a gente tem toda uma trilha a ser percorrida. Fechou o contrato, fechou a proposta, daí para frente é o síndico que dá o andamento com o nosso setor jurídico, né? Para flexibilizar ambas as partes ali em relação ao contrato. Mas o que a gente vê no mercado, a gente vê coisa bem diferente. Eu também já encontrei contrato de serviços assim absurdo com prazo de 10 anos. Hoje, por exemplo, a gente vai em um condomínio oferecer a solução de controle de acesso, mas a gente não fica oferecendo para o condomínio. Olha, além do controle de acesso, a gente dá a câmera, dá a internet, dá a lixeira. Já vi até lixeira de condomínio. Não, a gente fala, olha, a gente veio aqui fazer a solução, apresentar a nossa solução. É isso aqui. Ah, mas vocês não dão isso? Não, a gente não damos isso aí. A gente viemos aqui apresentar, aí seria uma outra solução, uma outra empresa. Eu falo o seguinte, Rogério, ó, quando você vai ali no hospital, você passa por uma triagem com o clínico geral. O clínico geral, ele é uma coisa mais genérica, ele vai fazer a triagem. Se você quebrou o pé, você vai ter um atendimento emergencial, ele vai fazer a triagem para você, para um especialista, que quem é? O ortopedista. Então não adianta você pegar em um condomínio, uma empresa, para tudo. Tem um condomínio que eu fui lá fazer apresentar a nossa solução, a mesma empresa do controle de acesso da câmera, a mesma empresa até da bomba do condomínio de água.
Eu falei, não, nós não fazemos. Ah, a gente quer uma empresa para tudo. É diferente. Quando você quer uma empresa, quando você quer fechar um contrato com um especialista, você não contrata nunca um profissional para tudo. Eu já tive tanto problema de obra minha com isso, quis contratar um pedreiro para tudo, pintor para fazer a fiação, não pedreiro, funciona. pintor, encanador, Desse gesseiro, jeito, eletricista. entendeu? Então, assim, quando o condomínio tem ali uma empresa que faz tudo, é tudo genérico. Não tem como eu fazer a parte do Ricardo, entendeu? Exatamente. O Ricardo, ele não faz a minha, entendeu? Então, assim, você passa para o clínico geral, depois você vai para um especialista. Hoje, nos condomínios que nós atuamos, a maior parte dele, nós atuamos dentro somente da nossa solução. Na solução que nós somos especializados, né? Entendi. Então, assim, creio eu que nessa parte de quebra de contrato, quando é assumido por um gestor que entende, né, Ricardo, em relação a isso aí, justamente ele vai ver o que é que essa empresa cobre. Se ele for lá no contrato do Ricardo e ver que o contrato cobre a câmara, a bomba, coisa que não tem nada a ver, ele vai dizer, mas a empresa do elevador? Como assim? Não funciona, não tem nada a ver com a segurança. Da mesma forma que eu não consigo, a não ser que tenha empresa parceira que ela faz, tem um outro responsável. Mas mesmo assim é uma outra coisa... RT, Rogério, é uma outra RT totalmente diferente da nossa. Então, assim, aí legal. Então, quando o gestor entende disso aí, que ele analisa o contrato, ele sabe, opa, isso aqui é cabível de fazer a rescisão de forma imediata. Cabe recurso somente nessa análise simples. Entendeu? Sensacional. Olha, estamos aí encaminhando para o nosso final. Você vê como que voa, como que algo interessante, é gostoso de falar. Acho que nós poderíamos aqui ficar mais 1-2 horas aqui, que nós iríamos com certeza, porque nós não entramos nem nos pontos mais polêmicos, né? Os pontos, o que os povo faz aí nas câmeras, o que o povo faz dentro do elevador escondido. Sim. Nós não entramos nem nesse aspecto. Imagina se entra aqui, nós ia ficar aqui até amanhã. Mas aí é uma situação bem curiosa em relação a isso aí, Rogério. Esse assunto a gente pode colocar um dia que a subsíndica Cidinha estiver aqui. Cidinha. Aí nós vamos trazer ela para falar sobre esse Ela vai ser polêmica. Porque ela gosta da polêmica. Sim. E ela tem uma coisa, ela já falou que ela fica o tempo todo no celular olhando as câmeras do condomínio. Mas assim, ela não tá vigiando ninguém não, ela só quer a segurança do condomínio, tá viu? Certo, tá certo. É a Cidinha, nossa subsíndica. Então, olha, para quem não conhece, vai lá no nosso YouTube, assiste os episódios com a Cidinha, que é sensacional. A Cidinha gosta de andar de elevador também. Ela gosta de um elevador e de uma facial, porque ela ajeita até o cabelo na facial. Legal. A Cidinha é sensacional. Pessoal, nós estamos aqui encaminhando para o nosso final do nosso podcast. E no final eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os condôminos, uma mensagem para os síndicos, gestores de condomínio, as pessoas que lidam ali no dia a dia do condomínio. Então, eu vou pedir para vocês, podem olhar para a câmera na hora que eu falar com vocês, para deixar essa mensagem. E eu gostaria aqui de agradecer muito a presença de vocês, pois é importante trazer essas questões técnicas para o condomínio, para os usuários de condomínio. Sim. Eu sempre falo, as pessoas comentam, olha, as pessoas precisavam fazer um curso para entrar num condomínio. Realmente, eu concordo com essa fala, mas onde é que tem um curso? Sim. Então, o que nós estamos fazendo aqui é proporcionar para moradores, gestores de condomínio, um pouco do dia a dia, para as pessoas entenderem como é que funciona. Então, esses vídeos, esses podcasts que nós fazemos, é para trazer essa experiência. Quem sabe melhorar a convivência dentro do condomínio. Sim. Gilberto, por favor, deixa uma mensagem final aí para todos os condôminos, os síndicos, gestores de condomínio. Por favor, fica à vontade. Legal. Primeiramente, Rogério, eu queria agradecer muito, né, o convite de estar aqui. Isso aqui é muito importante porque, como você falou, não é um curso, mas é uma forma de trazer conscientização, né, para o morador de condomínio. Quem mora no condomínio, quem está morando ali em uma residência e passa a morar em um condomínio, ele precisa ter consciência de que é totalmente diferente o ambiente. Ali tem algumas regras que precisam ser seguidas. E o principal sentimento que eu falo, que o morador, que o pessoal muda, né? A pessoa muda ali para o condomínio é justamente a segurança, né? E a Safe Bright tem uma solução que vai de frente a isso aí.